Fala pessoal, tudo bem? Olha, chegou a hora do almoço e hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre comida. Vamos falar sobre uma receita aqui hoje. Qual receita? A receita do governo federal para controlar o preço dos alimentos. Vocês sabem que nos últimos dias o governo federal anunciou uma série de medidas com esse objetivo. Mas tem muitos interesses por trás dessas medidas. São medidas importantes, mas que nós temos que entender tintim por tintim para enfrentar esse debate. E mais, essas medidas do governo federal abrem uma brecha importante na discussão sobre como gerir a inflação e a macroeconomia do país. Já que estamos juntos nessa batalha, eu já te peço para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e também já me conta aqui nos comentários se você acha que o preço dos alimentos vai ou não vai cair, se você acha que o governo federal devia fazer mais coisas além do que já foi anunciado. Deixa aqui sua opinião e vamos discutir esses assuntos. Para começar, vamos lembrar quais medidas o governo anunciou. Em primeiro lugar, o governo vai zerar o imposto de importação de uma série de itens de alimentos, como carnes, azeites, biscoitos, massas, café, milho. São itens que vão entrar no Brasil, produzidos em outros países, sem pagar nenhum imposto de importação. Qual que é o objetivo disso? Fazer com que mais produtores de outros países vendam aqui no mercado interno brasileiro, ampliando a oferta desses produtos e assim ajudando a segurar o preço, eventualmente inclusive reduzindo o preço desses produtos aqui no país. Além disso, o governo anunciou um incentivo maior ao crédito no Plano Safra para a produção de alimentos da cesta básica, tentar direcionar os recursos do Plano Safra para ampliar a produção no país de itens da cesta básica, não só da agricultura familiar, mas também de médios produtores rurais. É uma forma de tentar ampliar a oferta para que isso gere lá na frente uma redução do preço dos alimentos. O governo também está buscando gerar um incentivo, uma pressão, um diálogo com os governos estaduais para eles também zerarem o ICMS, que é o principal imposto que os governos estaduais detêm sobre os itens da cesta básica e assim reduzir, portanto, o preço final desses itens ao chegar para o consumidor. O governo também anunciou que vai reforçar a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, com o objetivo de controlar também a variação muito grande de itens como grãos, arroz, feijão, milho, que quando tem pouca oferta sobe muito o preço. Então a CONAB vai fazer o quê? Comprar mais desses grãos, principalmente quando os preços estão baixos, para depois poder vendê-los quando o preço subir e impedir um aumento muito alto dos preços. É o chamado estoque regulador. Essas são medidas que o governo anunciou para tentar ter um efeito de curto prazo, um efeito imediato, nos próximos meses ou pelo menos antes da eleição, sobre o preço dos alimentos. É importante a gente notar o seguinte: essas medidas que o governo tomou são medidas inusitadas que ninguém está fazendo no resto do mundo, são medidas que não vão dar certo porque são medidas muito heterodoxas, como o mercado gosta de dizer. Bom, na verdade não. Na verdade nós temos pelo menos 3 exemplos muito importantes de países que adotaram medidas semelhantes para controlar tanto o preço dos alimentos quanto da inflação de modo geral. O primeiro deles é o México. O México adotou desde a pandemia um programa chamado um pacote contra a fome e a inflação, com o objetivo de controlar o preço dos alimentos e a inflação de modo geral no país. E a principal medida desse pacote é justamente reduzir o imposto de importação sobre alimentos. E aí, pessoal, sabe quem mais ganhou com esse pacote de um governo de esquerda, ajudando a controlar o preço dos alimentos, principalmente para a população mais pobre? O agronegócio brasileiro. As exportações brasileiras da agricultura e da pecuária para o México se elevaram muito agora nos últimos anos por conta dessa política do governo mexicano. E o que nós queremos também é que o agro compreenda e entenda que também tem que contribuir para controlar o preço dos alimentos também para a população brasileira. E é nessa direção que o governo tem apontado, claro, com as insuficiências da correlação de forças que nós vamos comentar logo em seguida. A Espanha foi outro país. A Espanha, por exemplo, controlou o teto máximo para reajuste de aluguel, tarifa de transporte urbano. A Espanha controlou também o preço de energia, ampliou subsídios, reduziu impostos sobre alimentação, itens de alimentos, ou seja, foi um conjunto de medidas fiscais para controlar a inflação. E foi o país que melhor controlou a inflação nos últimos anos na Europa e também o país com maior taxa de crescimento econômico, adotando essas medidas que preservaram o crescimento econômico ao mesmo tempo que protegeu a população contra os efeitos das elevações muito fortes de preço, principalmente no setor de energia elétrica e gás, petróleo, que ocorreu na Europa nos últimos anos. E por fim, a Índia.
a Índia adotou uma política muito forte, muito explícita de controle de exportação de arroz. A Índia é o maior produtor e exportador de arroz do mundo e quando teve uma quebra de safra muito forte, há cerca de 2 anos atrás, o governo da Índia decidiu que iria direcionar a produção de arroz para o mercado interno, para não subir o preço do arroz para a população da Índia. E para isso estabeleceu uma série de medidas para diminuir as exportações. Foi uma medida direta sobre o setor produtor de arroz para controlar os preços do arroz internamente no país. Então já vimos que o governo brasileiro não está tomando medidas inéditas no mundo. Pelo contrário, existem casos de sucesso, de bastante sucesso, em controlar a inflação por meio desses tipos de medidas. Você já sabia que tinha outros governos adotando essas medidas? E talvez tenha outras medidas que eu não citei aqui, que vocês saibam. Então, por favor, deixe aqui nos comentários para mais gente ficar sabendo e a gente espalhar essas ideias de outras formas de lidar com a inflação e com o custo de vida que estão sendo adotadas no mundo atualmente. Outro ponto é o seguinte: essas medidas vão dar certo aqui no Brasil? Qual será realmente a efetividade delas? Bom, em primeiro lugar, é bom dizer que o governo federal está tomando medidas com objetivos de curto prazo, porque existem uma série de outras medidas de mais longo prazo que também estão em andamento no país, como por exemplo a própria política industrial. A missão 1 da Nova Indústria Brasil é justamente de fortalecer a produção de alimentos, a agricultura familiar, aumentar a produtividade da produção de alimentos para o mercado interno. Além disso, tem o PAC, que reforça os investimentos em infraestrutura, de modo a possibilitar o menor custo logístico e, por fim, chegar também ao menor custo no consumidor final, os alimentos e a produção agrícola e pecuária. Nós temos sim medidas estruturais em andamento, mas o governo adotou medidas agora com o objetivo de atingir, no curto prazo, pelo menos assim, até antes da eleição, a população brasileira, fazer com que isso chegue à mesa, ao prato da população brasileira, essa redução de preço dos alimentos. E eu diria que sim, essas medidas têm potencial de levar a uma redução do preço dos alimentos, mas é preciso fazer algumas considerações. A primeira delas, óbvio, é que o resultado não é imediato, porque depende dos seus efeitos se espalharem pela economia. Depende, por exemplo, de os outros países ampliarem a sua venda de produtos aqui no Brasil e isso forçar uma redução de preço aqui no mercado interno por meio da ampliação da oferta. Depende também o estímulo à produção agrícola, da agricultura familiar, dos médios produtores a produzirem alimentos à cesta básica, chegar a efetivamente gerar uma produção maior de alimentos. E depende também do engajamento do setor empresarial. Essa é uma variável decisiva. O governo tem buscado dialogar, tem anunciado que tem feito reuniões, mesas de negociação. Eu diria que o governo deveria reforçar essa perna dessa política, deixar mais claro, explícito, dialogar efetivamente com a população no sentido de quais medidas o governo está tomando e quais medidas o governo espera que os empresários, as associações empresariais de supermercados, de produtores, também engajem nessas medidas para conseguir realmente reduzir os preços. O governo do México passou a anunciar diariamente, semanalmente, as medidas tomadas e quais grupos empresariais estavam ou não estavam aderindo a essas medidas. Algo parecido o governo precisa fazer para gerar esse engajamento, porque inflação é um fenômeno complexo e uma parte importante da inflação é se os produtores, os vendedores, os empresários repassam ou não para o preço esses benefícios que terão em termos de redução de custos e de impostos. Precisa cobrar mais efetivamente, publicamente, dos empresários o engajamento nessa política. Outra questão que poderia ter um efeito mais rápido, mas aí depende de muito mais força política para fazer, é fazer como a Índia disse, eu comentei anteriormente, fazer um controle de exportações. O Brasil é um dos maiores exportadores de itens agrícolas muito importantes e também de itens da pecuária, como por exemplo carnes. Carnes que foram um dos itens que mais subiu de preço ao longo dos últimos meses do ano passado. Então o governo, se fizesse medidas de controle das exportações para ampliar a oferta desses itens no mercado interno, o efeito de redução de preço seria mais rápido. Porém, o governo aparentemente tentou colocar essa proposta na mesa, isso foi aventado, mas já houve uma reação imediata do setor do agronegócio. Já bateram a mão na mesa e disseram que isso eles não topariam que o governo tentasse fazer. Inclusive, aparentemente, com ruídos dentro do próprio governo, quando o governo tentou colocar essa proposta na mesa. É uma proposta mais efetiva, mas que demandaria mais força política, e nós sabemos que o agronegócio tem um poder muito grande,
seja nas suas influências, na sua participação no governo, seja no Congresso Nacional, ou mesmo a sua força na sociedade de modo geral. É preciso acumular força, encontrar caminhos de menor resistência para adotar medidas mais fortes. Agora, as medidas do governo vão na direção correta. E é isso que eu gostaria de frisar e concluir aqui o nosso vídeo. Que essas medidas do governo, além dos efeitos imediatos que pode ter sobre os preços dos alimentos, elas abrem uma brecha estratégica importante para se pensar a gestão da inflação no Brasil. Qual que é a regra neoliberal das últimas décadas sobre controle da inflação? É coisa do Banco Central, e o Banco Central só tem um instrumento para fazer isso, que é elevar a taxa de juros. Já se sabe que não é de hoje que a política monetária, a elevação da taxa de juros, é muito pouco eficaz para controlar a inflação. Em primeiro lugar, demora muito para os efeitos da elevação da taxa de juros chegar na redução de preços, não chega em todos os preços, em todas as mercadorias, em todos os serviços, e além disso tem um enorme custo em termos de crescimento econômico, geração de emprego, de atrapalhar o investimento, de atrapalhar a inovação da economia. A taxa de juros muito elevada atrapalha muito e ajuda pouco no controle da inflação. Então, outras medidas para fora da política monetária, medidas fiscais, de política fiscal, esse manejo de impostos, de tributos, de ampliar ou reduzir determinados tributos em determinados momentos, é muito mais eficaz para efetivamente atingir o objetivo final, que é atingir os preços, e isso sem gerar o enorme efeito colateral negativo que é de prejudicar o crescimento econômico e prejudicar a população como um todo. É muito importante que essas medidas do governo sejam reforçadas, tenham o seu efeito positivo, reduzindo o preço dos alimentos, e isso reforça essa ideia de que nós precisamos superar esse arranjo neoliberal de política macroeconômica, que constrange a política fiscal a só estar buscando superávit primário o tempo inteiro e deixa a política monetária com um único instrumento e com uma política por excelência de controle da gestão macroeconômica. Isso é equivocado, é obsoleto, é ultrapassado, e nós precisamos, a partir dessas medidas do governo, reforçar essa narrativa, esse discurso de que, olha só, o Brasil está construindo, pode construir outros caminhos para a sua gestão macroeconômica que efetivamente contribuam para reduzir o custo de vida da população sem prejudicar as variáveis estratégicas que é o desenvolvimento nacional. E é um parêntese importante para fazer nessa relação entre Banco Central e essas medidas que o governo está adotando para controlar o preço dos alimentos. Eu não tenho dúvida que se fosse ainda o Campos Neto, o presidente do Banco Central, ele estaria neste momento engrossando o coro do mercado financeiro contra essas medidas, dizendo que essas medidas não são eficazes para combater a inflação, de que elas vão prejudicar o resultado fiscal do governo, vão prejudicar a sustentabilidade da dívida pública e, portanto, são medidas equivocadas. Que é isso que o mercado financeiro já está dizendo, os seus representantes na imprensa estão dizendo. E não tenho dúvida de que o mercado financeiro estaria agora contando com o apoio do Banco Central nesse discurso. E não é o que o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, está fazendo. Ele nem se manifestou sobre esse tema. E é assim como eu e outros camaradas já tínhamos imaginado, a melhor forma desse Banco Central ajudar na política fiscal do governo é não atrapalhando, como o Campos Neto veio atrapalhando na primeira metade do governo Lula. Então essa é uma mudança importante de postura do Banco Central, de não reforçar essa expectativa negativa que o mercado financeiro tem sobre cada medida que o governo toma para defender os interesses da população brasileira e os interesses do país. E aí, pessoal, após essa discussão toda aqui, o que vocês acham? O preço dos alimentos vão ou não vão cair? Vocês acham que nós vamos aproveitar essa brecha para pensar uma outra gestão da inflação e da política macroeconômica no país? Eu espero que sim, e é nessa direção que nós temos que pressionar e acumular força. A gente se vê no próximo Almoço Grátis. Já deixa aqui aquela contribuição de curtir o vídeo, espalhar essas ideias, se inscrever no canal, porque aqui nós temos informação de qualidade, economia política, crítica para pensar o Brasil de modo independente para construir o país que nós todos queremos. Até mais!